Olá pessoal, aqui é o Rafael novamente, livreiro da Martins Fontes Paulista. Nós estamos hoje com a live literária para conversar com o Alisson Mascaro, né, o grande jurista marxista brasileiro. Nós tivemos um pequeno problema agora há pouco, não conseguimos contatá-lo para iniciar propriamente o diálogo. A gente vai verificar se consegue agora reconectá-lo. Muito grato a você que está conosco, você que acompanhou insistentemente a nossa tentativa e grato por vocês entrarem novamente. A gente vai tentar agora contatar o Alisson para começar a falar propriamente do Revolution Entrevista Alisson Leandro Mascaro, lançamento da Lavra a Palavra. Vamos tentar aí, continuamos com afinco, resilientes, para começar essa conversa. A gente está mandando o convite e finalmente consegue. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vejamos. Agora sim? Parece-me que sim. Finally! Olá, Alisson. Consegue me ver bem, me escutar bem? Olá, Rafael. Boa tarde a você, a todas e todos, à Livraria Martins Fontes da Paulista e a todas e todos do Brasil que nos acompanham. Alisson, grato pela grande gentileza em participar conosco da nossa live literária. Esse é um momento extremamente especial. Você é uma figura importante para a cultura e intelectualidade brasileira, então me sinto honradíssimo de poder participar desse momento. Tá? Gratíssimo, Alisson. Obrigado, Rafael. Uma grande alegria, uma grande felicidade estar com você, com todas e todos da Martins Fontes, nesse momento tão especial de lançamento do Revolution Entrevista Alisson Mascaro. Legal demais, legal demais. Um livro super importante, interessantíssimo. Aproveitando, você que está acompanhando a live literária, curta o nosso post no feed da Martins Fontes Paulista, marque um amigo, siga o perfil do Alisson Mascaro, o nosso perfil e o perfil da Lavra a Palavra, para participar de um sorteio com um exemplar do livro do Alisson, tá bem? Então, participe conosco, mande sua pergunta, sua reflexão. Eu acho que é de suma importância que você faça a sua intervenção e traga aí a sua contribuição. Tá? Alisson, eu posso começar fazendo uma pequena apresentação sua, eu havia feito anteriormente, mas a gente vai acabar perdendo aqueles registros. Eu posso retomar e fazer aquela apresentação? Por gentileza. Alisson Leandro Mascaro, jurista e filósofo do direito brasileiro, nasceu em Catanduva em 1976. É doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. É professor da tradicional Faculdade do Largo São Francisco e da pós-graduação em Direito na Universidade Santa Cecília. Mascaro escreveu, dentre outros livros, Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito, pela editora Atlas, Estado e Forma Política, é esse daqui, ó, pela Boitempo, livraço. Publicou também Crise e Golpe, pela Boitempo, um desdobramento complementar aí, o Crise e Pandemia, também pela Boitempo, Althusser e o Materialismo Aleatório, pela grande parceira Contracorrente. E também é importante, a gente vai falar um pouco hoje com o Alisson, sobre esse trabalho aqui, Fascismo, do Pachucanes, né, o grande pensador soviético, que o Alisson faz a apresentação, também pela Boitempo, este livro. Alisson, a gente pode começar então desdobrando um pouco sobre esse livro, a concepção do livro Revolution Entrevista Alisson Leandro Mascaro. Pode falar um pouquinho para a gente como surgiu esse livro, em qual instância vocês elaboraram e qual o propósito e a contribuição desse grande trabalho para esse momento. Obrigado. Sim. Agradeço, Rafael, a gentileza. De todos os meus livros, ainda nessa lista do Rafael, faltaram os livros da editora Atlas, que são Filosofia do Direito, o Introdução ao Estudo do Direito e outros mais. Mas de todos os meus livros, este é o único livro do qual ele é meu livro e, ao mesmo tempo, eu sou objeto do livro, porque esse é o único livro que eu não escrevi. Escreveram sobre mim e a partir da reflexão que fiz. Porque, na verdade, no ano passado, 2020, concedi uma entrevista a este podcast Revolution, e essa entrevista teve tanto sucesso, angariou tanta repercussão pelo Brasil e pelo exterior, que houve uma proposta do próprio Revolution e também dos meus queridos alunos, que são hoje dirigentes do Lavra a Palavra Editorial, Daniel Fabre, Gabriel Landi e tantos outros mais. Eles propuseram ao próprio Revolution
a transcrição dessa entrevista comigo e o complemento com mais uma entrevista que não se encontra na internet, só tem nesse livro, que é uma entrevista de pinga-fogo, pergunta e resposta à flor da pele, muito rápida a pergunta, muito rápida a resposta, e que é bastante interessante, inclusive, é a segunda das entrevistas desse livro. E, junto com isto, João Carvalho, este meu querido pesquisador e intelectual das Minas Gerais, das Alterosas, João Carvalho fez uma apresentação para este livro. Juliana Paula Magalhães e Lucas Balcone, meus orientandos, fizeram 2 estudos finais falando das minhas ideias e das minhas obras. Daniel Fabre também fez a orelha desse livro, e o grande intelectual latino-americano, Carlos Rivera Lugo, lá de Porto Rico, fez o texto de 4ª capa deste Revolution Entrevista a Alisson Leandro Mascaro. Então, esse meu mais recente livro é meu de ponta a ponta, mas é meu porque falei e transcreveram, porque concedi entrevista, e então ela está estampada aí, a do Pinga Fogo, que só tem no livro, e porque também é sobre mim, sobre minhas ideias. Então, de toda essa obra, é um livro muito querido, porque é quase como se fosse um espelho no rosto. E a capa tem uma imagem sobre mim, pintada pelo grande pintor Moisés Fagundes, o pintor da velha guarda, das tradições do movimento negro. E esse é um quadro que ele pintou há muitos anos, é um quadro em tela acrílica e que estampa a capa desse livro Revolution, publicado pelo Lavra Palavra. Fantástico, fantástico. É um trabalho, acho que bastante horizontal, né, Alisson? Porque a sua oratória ela é extremamente didática, né? Muito clara, e o livro foi transcrito muito bem, os textos complementares são ótimos, e o Pinga Fogo, de fato, é muito bom de fato. Alisson, você... Rafael, se me permite, antes da sua fala, apenas uma lembrança que eu não posso esquecer. O pessoal do Lavra Palavras colocou também aqui atrás, nas últimas páginas do livro, alguns memes que foram publicados sobre mim por um grupamento muito engajado, que é a Sinistra Fábrica de Memes. Então eles pegaram por lá, eu creio que 6 ou 7 memes sobre mim, de uma lista imensa. Então eu não podia esquecer também, o livro está bastante moderno, porque tem até meme ao final. Sensacional, sensacional, né? Um livro amplo, um livro bem amplo. Alisson, você mencionou o João agora há pouco, né? E é bem interessante porque na apresentação ele coloca o seguinte, né? Ele coloca o Revolution, um aparelho ideológico das massas trabalhadoras, né? E aí ele traz então um conceito, um termo autosseriano ali para iniciar o trabalho, né? Alisson, como você tem um carinho muito grande, cedeu as 2 entrevistas, você pode falar um pouco sobre o trabalho dessa galera? Qual a importância dos conteúdos do Revolution? O que ele traz à tona sobre a contemporaneidade, as reflexões, né, e os caminhos que eles vêm tomando? Porque os conteúdos são bem interessantes e importantes. Como você vê o trabalho dessa galera no atual momento, Alisson? Fico muito feliz em ver esta geração surgindo engajada para o marxismo. Anos atrás, isto era quase um anátema. As pessoas tinham um certo receio, pensaram de modo bastante crítico. E hoje, o que vemos é pipocar por todo lado uma nova geração que pode efetivamente estudar, falar, avançar de modo claro numa leitura, eu chamaria, material dos problemas sociais e não simplesmente nestas enganações de imaginar que as instituições nos salvam, ou então que a ordem dará conta do recado, ou que o capitalismo será melhorado e ele possibilitará que a sociedade possa fazer inclusão social. Então, o Revolution, aqui representado por este texto de apresentação pelo João Carvalho, o Lavra Palavra, que há 5 anos tem cumprido um papel histórico como site de pensamento crítico, e aqui agora dando seus passos enquanto editora, mas tantas e tantos do Brasil, exemplo aqui, para falar apenas do livro, e não é que eu não esteja falando dos outros, porque não tenham um relevo, tem muito relevo. Aqui eu estou falando especificamente do recorte do livro, também
Sinistra, também todas e todos que se encontram nesse engajamento têm tido um papel extraordinário. Nós precisamos ocupar efetivamente os espaços para poder conscientizar nossa gente. Então, quando vejo a reunião de tudo isso para juntar num livro como este, e quando eu vejo, por exemplo, você disse aí de duas editoras de outros dois livros meus bastante recentes, um que é o Crise e Pandemia, da Boitempo Editorial, e o outro que é Autossérie e Materialismo Aleatório, da Contracorrente, de tal modo que os dois, mais o livro aqui do Lavra Palavra, são os três livrinhos mais recentes, inclusive pela ordem, são estes aqui. Este da Boitempo, o da Contracorrente e do Lavra Palavra, exatamente. Estas editoras também, a Boitempo, com uma história já de décadas de grande luta de esquerda, e a Contracorrente cada vez mais marcando uma enorme posição no pensamento progressista. Então, quando vejo três editoras como estas, eu preciso lembrar também que agora, no final do ano, saíram também novas edições, então esse lançamento é como também pudesse estar com ele, saíram a 8ª edição do Filosofia do Direito, pelo Grupo Gen Atlas, e a 7ª edição do Introdução ao Estudo do Direito, também pelo Grupo Gen Atlas. Então, este ano, esta virada de ano e início de ano, tem sido uma virada de ano de 3 novos pequenos livros, mais 2 livros tradicionais, de tal modo que esses 5 livros têm me dado uma alegria muito grande pela recepção, inclusive, que tem alcançado o nosso público crítico e o público interessado no pensamento avançado, no pensamento progressista brasileiro. Importante você dizer isso, Alisson, e também aí dizer para a galera que no desdobramento, né, desses encontros, sobretudo dessa grande parceria com a Contracorrente, com a Autonomia Literária, né, com grandes editoras, Boitempo, nós conversaremos no próximo mês, no dia 16, com o Jones Manuel. Então fica aí o recado para vocês, Jones Manuel estará conosco no dia 16 de abril. Vai valer demais a pena esse diálogo, um rapaz ultralúcido, com conteúdos importantíssimos, então você não pode perder. Perguntaram aqui se a live vai ficar gravada, fica assim. Vai ficar gravada no feed da Martins Fontes Paulista e também no nosso canal do YouTube. Então, você pode ver esse registro posteriormente, passar para a galera para poder assistir. Fique à vontade de divulgar. Tá? Alisson, continuando aí a proposição do nosso diálogo, desdobrando um pouco sobre os seus trabalhos e a conjuntura atual, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre a conjuntura do país hoje, né? A conjuntura do Brasil hoje. Um momento delicadíssimo, né? A pandemia, de uma maneira estrondosa, vem acometendo a vida dos brasileiros, sobretudo, mas do planeta. E eu gostaria que você falasse um pouco como você está vendo esse período, como você está vendo a atitude do governo diante das ações necessárias que precisam ser tomadas. Como você está vendo esse cenário do Brasil hoje? Você, enquanto um grande jurista, um grande intelectual, com um pensamento extremamente importante, lúcido sobre a ciência política, você pode trazer essa contribuição para a gente, Alisson? Obrigado. Eu quero dizer que o presente momento ele tem uma marca característica da nossa formação social brasileira, e ele tem uma crise do capitalismo. Eu não gosto de concentrar somente na figura execrável que nos governa a estampa sobre o que se passa com o nosso país. Fundamentalmente, quem fez o país chegar aonde ele chegou, nesta lona, nesta terra arrasada, são os burgueses, os capitalistas do país. Eles deram um golpe. Eles baixaram as condições econômicas do nosso povo. E ao desestruturar a nossa situação, que já não era nada boa, era uma situação na qual o povo sofria, mas estava vivendo aí uma certa ordem de caminhada, ao desestruturar tudo isto, toda esta leitura de mundo e toda esta prática fez com que o nosso povo então desabasse ainda mais e nós perdêssemos as condições, eu diria, de manutenção de uma certa ordem de reprodução do capital para chegarmos a esta que nem vacina temos, que nem possibilidade tecnológica
de cuidarmos da indústria farmacêutica e da indústria médica nós temos. E observem, o capitalismo poderia até ter uma indústria médica nacional. Nem isso ele tem, no caso brasileiro. E o nosso modelo de ação, de tomada do país, que é o modelo neoliberal, ele é responsável por isso. E enquanto nós não colocarmos devidamente as coisas no lugar, nós não estamos mudando esta ordem de coisas. Ainda com a pandemia, existem grandes setores, frações do capital brasileiro que querem cada vez mais lucros. Os bancos estão lucrando neste ano de um modo extraordinário. Então não me venham dizer que somente a figura execrável que nos governa é o problema e ao ser retirada, então melhoramos a sociedade. Não. Estas que são as frações do capital, que têm lucrado maravilhosamente mediante a expoliação do nosso povo, mediante as privatizações, enquanto não forem denunciados e enquanto o povo não tomar o poder, nada temos de condições de melhoria. Portanto, senhoras e senhores que têm ilusões, eu chamaria de centro-esquerda, de que as instituições salvam, ou então de que a sociedade, fingindo não ver grandes questões, ela melhora as pequenas, saiam desta ilusão. Efetivamente, o que se passa é uma crise do capital que se organiza no Brasil como sempre foi. O Brasil é uma sociedade na qual esta elite capitalista tem laivos senhoriais e ela efetivamente odeia o povo, não permite sequer uma espécie de salário mínimo bem pago para o povo. Então, prezados e prezadas, efetivamente este quadro é um quadro estrutural. Para mim, não basta apenas tirar uma figura do governo. Por isso, eu tenho falado muitas e muitas vezes que é preciso lutar na base, nas massas populares. Porque senão, se nós lutarmos pelo alto, trocamos 6 por meia dúzia, apenas um 6 é feito que nem garrancho e o outro é feito cheio de coraçõezinhos, mas os dois são o mesmo número. Perfeito, Alisson, perfeito, muito lúcida a sua fala, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa leitura imediatista, né, de ter como referência só a figura execrável, como não há nada por trás, né? Não há estrutura alguma por trás, então é muito reducionista. Agora, o que você falou, Alisson, é interessante, e eu gostaria já de fazer um link, porque você é um intelectual, um jurista, mas muito ciente também da proposição e da importância do engajamento, né? Para sair, não ficar somente na elaboração das ideias, dos conceitos, mas ir para as vias de fato, para o engajamento na praxis, né? Esse pensamento seu, Alisson, como se deu, né? Como você teve esse movimento para chegar a tal ponto de lucidez e consciência crítica, né? Se deu na sua formação, na graduação? Você tem um histórico de engajamento político também importante. Você pode falar um pouco dessa sua formação para o engajamento na praxis, Alisson, por favor? Sim, eu penso que o fundamental é que nós tenhamos a racionalidade tocada, direcionada para aquela que é a concretude material das relações sociais históricas de nosso tempo. Se nós andamos pelas ruas e se nós temos o mínimo de inteligência e o mínimo de sensibilidade, nós somos defrontados a todo momento com as contradições sociais. A pergunta central é como é que a maioria não pensa sobre isso? Como é que a maioria não tem olhar intelectual para buscar compreender por que a sociedade é essa desgraça que é? Então, eu também quero dizer aqui que eu nunca quis na vida ser um intelectual fracassado. O que é um intelectual fracassado? É aquele que está no gabinete, é aquele que tem medo do mundo, é aquele que lê o livro pelo livro e ele tem medo de expor a verdade na realidade. A minha experiência de vida me levou desde muito jovem à universidade, me levou à faculdade de Direito, porque o direito é a forma pela qual se vê de modo patente a contradição. Não é porque o direito salva a sociedade, é porque o direito expõe exatamente que milhares de seres humanos no Brasil estão presos injustamente.
e grandes bandidos conseguem, por meio de variados artifícios jurídicos e judiciais, nem sequer fazer com que suas investigações andem. Portanto, estão blindados. É o direito que faz isso. É o direito que eventualmente corrige uma injustiça, que eventualmente, inclusive, põe para a cadeia alguém que cometeu um crime, mas que, via de regra, utiliza tudo isso como poder em favor daqueles que já estão prevalecidos socialmente. Então eu quis pegar o touro à unha. Eu não queria apenas fazer uma reflexão de longe. E a minha trajetória enquanto jurista, enquanto professor da Faculdade de Direito mais tradicional do país, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, essa trajetória foi porque gosto, efetivamente, de pensar com o pé no chão, mas de pensar para além daquilo que é a própria realidade posta. Portanto, pensar como transformarmos a realidade. Eu quero também dizer aqui que este modelo de pensamento é um modelo que deveria ser de todas e todos. Eu, com tristeza, observo quantas e quantos no mundo jurídico, mas na universidade de modo geral, passaram 4, 5, 6 anos de faculdade e ainda saem imaginando que existe a mão invisível do mercado, que existe a meritocracia, que se alguém nasceu na favela, basta ter mérito de trabalhar e querer que ele chegará lá, enquanto um é filho de banqueiro. Isso é um absurdo do pior possível. Então, não se deve nem sequer argumentar em face de uma miséria intelectual desta. Deve-se lutar. Não se deve tentar dourar a pílula desta situação. Eu também quero dizer aqui que fiz nesta história minha, intelectual, uma história que eu pudesse chegar cada vez mais alto no pensamento científico sobre a sociedade, mas ao mesmo tempo com um carinho especial por descer deste alto da montanha e entregar à nossa gente todo este conhecimento de um modo bastante claro, bastante inteligível, bastante cristalino. Eu não concordo com esta noção de que uma certa presunção intelectual seja um ar necessário para a ciência. Penso muito pelo contrário, que quando alcançamos um grau de cientificidade da compreensão do mundo, é um dever de todos nós poder explicar para o outro o que vem a ser esta verdade, como funciona, no caso das ciências da história e da sociedade, as ciências humanas, as ciências sociais, como funciona o capitalismo. Até porque se a ciência ela for apenas algo que se tem para si e não se entrega aos outros, ela não consegue, inclusive, lastrear-se em termos de implicações para poder concretizar-se no mundo. Também não estou dizendo que a ciência é fácil. A ciência não é simplesmente a vulgarização. A vulgarização é para a luta. A ciência se faz num caminho muito árduo. Estes livros que vocês aí viram, inclusive mostrados neste momento, e este conjunto dos meus livros, que a Livraria Martins Fontes historicamente sempre me prestigiou com os livros em suas estantes, em seus balcões, lá na Paulista, na Doutor Villanova. Sempre foi uma alegria muito grande poder ter os livros sempre expostos, meus orientandos, inclusive, quantas vezes lançaram seus livros também na Martins Fontes da Paulista. O último deles, o mais recente, foi o meu querido aluno Marcelo Grilo, que fez o lançamento do seu livro também aí na Paulista. Este espaço de poder falar para o povo é fundamental, mas esta escrita é uma escrita que custa. A ciência é um trabalho do intelecto. Então é com seriedade que se faz esse trabalho, mas seriedade de tal modo posta que ela tem que contribuir com nossa gente. Por mais difícil seja o caminho da construção científica, ele tem que ter um resultado prático. Então, basta andar na rua, basta sair da Martins Fontes na Paulista e nós já observamos a contradição social na porta, na avenida, por toda a cidade, por todo o país e por todo o mundo. Se o problema fosse, inclusive, o Brasil, eu ficava feliz, é um país só para resolver. São 193 países nos quais quem nasceu pobre a vida inteira trabalha para os outros e não escolhe o que vai fazer, quem nasceu rico explora. Então, esta sociedade que se chama capitalista, ela não é correta,
ela não tem jeito de dar felicidade à nossa gente, mas ela não precisa ser assim. Assim vivemos porque esta determinação econômica nos impõe esse estilo de vida, porque quem não tem nada tem que vender força de trabalho, e mais que tudo, porque a ideologia nos ensina que isso é certo. Da minha parte, enquanto intelectual e enquanto cientista, eu tenho uma missão de poder esclarecer cientificamente isto que é a ideologia que sustenta a mente das pessoas. E junto com todas e todos, nós nos damos as mãos para ver se é possível que nós enfrentemos esta realidade e um dia nós consigamos transformá-la. Sem dúvida, né? Tá aí a resposta ultralúcida do Alisson, né? Abarcando e sempre ampliando a reflexão. Importante demais. Falar para vocês que a gente está nessa live, né, na proposição primeira, né, com o lançamento do Revolution Entrevista Alisson Leandro Mascaro, pela Lavra Palavra, em parceria aí com o podcast Revolution. Esse livraço, vale a pena fazer a leitura. Curta também o post no nosso feed, marque um amigo, siga o perfil do Alisson, o perfil da Lavra Palavra e da Martins Fontes Paulista para você concorrer a um exemplar. Né? Vale demais a pena a leitura. Alisson, você mencionou algo sobre, falou muito sobre a ciência, né? Como se estrutura o conhecimento científico, a preponderância desse debruçamento, desse trabalho, e nós estamos inseridos numa realidade bastante, quase que diametralmente oposta, se a gente pensar no que está sendo disseminado e no que boa parte, bom recorte da sociedade vem acreditando. Né? A gente está num momento extremamente obscurantista, né? De um negacionismo extremo, sobretudo com relação, nesse momento, pensando no Brasil, com relação à vacina. Né? E é importante você trazer um pouco da sua reflexão, se possível, com relação a essa narrativa, né? A essas estratégias, digamos, fascistas, né? Em que se propõe uma ludibriação, um processo de alienação que acomete, é tentacular. Você pode falar um pouco, né? Inclusive a gente tem aqui em mãos o Fascismo, né? Que você faz a apresentação belíssima do Pátio Canes. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas narrativas autoritárias, como nós estamos inseridos nisso tudo, e também uma possibilidade de se instrumentalizar para tentar combater isso, para que a gente consiga avançar ainda mais nessa nossa luta. Pode falar um pouco nesse sentido para a gente, Alisson? Sim, sim. No ano passado, por ocasião, inclusive, de novas reimpressões do meu livro Estado e Forma Política, da Boitempo Editorial, e também de Crise e Golpe, Rafael teve a ocasião de mostrar esses dois livros agora há pouco por aí, isto, Estado e Forma Política e Crise e Golpe. Eu tive a ocasião de dizer à editora Boitempo da importância de publicarmos este livro de Pachucanes sobre o fascismo. Como todas e todos sabem, Pachucanes é autor, talvez, da obra mais importante do pensamento crítico da história do direito, que é Teoria Geral do Direito e Marxismo, também publicado pela editora Boitempo. E ele, na década de 20 e no início da década de 30, teve a ocasião, antes de ser morto, inclusive, sob o stalinismo, antes de ser perseguido pelo stalinismo, Pachucanes teve a ocasião de escrever 4 textos fundamentais sobre o fascismo. Ele viu o fascismo em ascensão. Ele viu, inclusive, o nazismo na antessala de tomar o poder, inclusive viu depois, por alguns anos, o nazismo já tomando poder na Alemanha, dado que Pachucanes foi morto no início de 1937. Pois bem, o livro de Pachucanes é um livro central, é uma obra fundamental, esta do fascismo, e com alegria propus à Boitempo Editorial que o traduzisse. Então nós temos hoje em português a possibilidade de ler estes clássicos textos de Pachucanes, que já revelam como naquele tempo o fascismo vinha sendo gestado no solo italiano e no solo alemão. E impressionantemente, eu convido todas e todos para que possam, inclusive, saber a respeito, impressionantemente, naquele período nós vemos certas características que são muito similares às dos dias de hoje. O nosso tempo não frutificou em fascismo e nazismo, ainda, ao menos.
Não quero dizer também que vá frutificar, mas quer dizer que o caldo que sustenta as experiências fascistas de extrema-direita são os mesmos caldos. Eles estão, estes ambientes, na base do capitalismo. Também no ano passado eu tive a ocasião de lançar, por uma das minhas queridas editoras que publicam minhas obras, que é a Cartier-Latam do Brasil, editora Cartier-Latam, um estudo alentado sobre a República de Weimar, um livro organizado pelo meu amigo, professor Gilberto Bercovitch, sobre os 100 anos da Constituição de Weimar, que foi agora, recentemente. Os 100 anos da Constituição de Weimar foi em 19 e o ano passado este livro saiu. Pois bem, por lá eu também explico nesse meu artigo sobre o marxismo e a República de Weimar alemã, que é a república contra a qual se insurgiu o nazismo, como aquele momento é um momento que revela algumas características do capitalismo. Toda sociedade que for dividida em classes opera na base de humilhações e, portanto, gera ressentimentos e, portanto, opera aqui uma espécie de vassalagem, não no sentido do feudalismo, mas uma espécie de puxa-saquismo, uma espécie de quebra da coluna vertebral da dignidade humana, porque os homens e mulheres temos que sorrir para quem nos contrata, temos que ser gentis para quem tem poder e tem dinheiro, e a vida custa muito para quem enfrenta os poderosos, de tal modo que estas sociedades, elas são sociedades de um grau de autoritarismo extremo, um grau bárbaro de organização social. É a própria editora Contracorrente, que me dá alegria mediante o querido amigo Rafael Valim, meu editor da Contracorrente, de publicar o livro do Althusser, também acabou de publicar, faz pouco tempo, e o Fernando Pereira, que é um intermediador desta nossa live de hoje, grande divulgador da Contracorrente, como a Patrícia Brito Mello também, querida divulgadora, se encontra aqui presente. Quero mandar um abraço muito especial aos dois, em nome dos dois, cumprimento a todas e todos os demais. A Contracorrente, o ano passado, lançou, no contexto das suas obras, uma nova edição de A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes. E Florestan Fernandes dizia, naquele momento da década de 70, em auge da ditadura militar, que o Brasil vivia uma autocracia. A elite burguesa, ela dominava a sociedade de tal modo que ela nunca deixava cair nada das suas migalhas em favor do pobre. Toda vez que o pobre ameaçava, ela dava um golpe, implantava uma ditadura, como foi o caso de 64. Bastou o João Goulart ameaçar reformas de base, agir um pouco mais em proximidade com os sindicatos, a burguesia já fechava o circuito do domínio social. É o que o velho Florestan chamava de circuito fechado. Pois bem, o que eu estou dizendo é pior do que isso. Florestan está certo. Só que eu vou dizer mais, é o que eu falo em Estado e forma política. Não é que a autocracia, o domínio do capital, seja só no Brasil. Se fosse só o Brasil, volto a dizer, era fácil de resolver. Aquilo que proponho em Estado e Forma Política, que é aquele livro ali, que está sendo mostrado, é exatamente o fato de que a organização do capitalismo é de ponta a ponta, até quando se fala democrática, é uma organização cujo controle do poder é burguês, é do capital. Então não tenho ilusão. Aí quando se sai de uma ditadura e se chega a um momento de democracia, nós dizemos, ufa, saímos do problema do fascismo, saímos da ditadura, saímos dos regimes autoritários ou de extrema-direita. Mentira. A Constituição de 88 no Brasil, democrática, que se reputava democrática, e os governos que advieram desta Constituição tinham um teto, tinham um limite. O limite sempre foi o interesse do capital. Uma vez batido esse limite, nada mais se fazia. Por isso, desde 1988, nós vivemos num tempo efetivamente de neoliberalismo e a Constituição fala o contrário do neoliberalismo. Então não há Constituição que baste, não há democracia que aguente uma sociedade que é organizada pelo capital. Em Crise e Golpe, eu lancei uma tese que muita gente repercutiu. Eu dei muita entrevista sobre isso e sei que muita gente escreveu artigos a respeito daquele livro ali. O Crise e Golpe, por lá, eu escrevi uma tese central que pouca gente falava, e eu falei de modo muito patente. 1988, que é a redemocratização do Brasil, que tem por símbolo a Carta
maior constitucional de 88 não é a nossa verdade. A nossa verdade do Brasil é 1964. De tal modo que o que aconteceu nos últimos anos do Brasil, no golpe, foi o eco de 64. O judiciário que fez o que quis fazer para destruir a sociedade brasileira e militares na retaguarda operando e dizendo sim, não, votem assim, se não votar assim eu não aceito, e ponto final. Então nós vivemos o regime de 64, apenas modificado nos dias de hoje. Nós não vivemos o regime de 88. No entanto, senhoras e senhores, juristas falam que vivemos sob o regime de 88. Eu sou obrigado a escrever Crise e Golpe, tendo lançado faz um pouco tempo atrás, para poder dizer à nossa gente que mais verdadeiro do que 1988 é 64, 1964. Então, a nossa luta é muito árdua, porque não é para tirar um governante dito, oposto como tal de extrema-direita e dizer voltemos a 88 e agora a democracia está salva. 88 nunca foi salvação de nada, porque 88 foi uma espécie de transação por alto do 64. E é bom que se lembre, inclusive, que esta palavra chamada centrão não foi inventada agora. Ela foi na Constituinte de 1987 e 88. O centrão era a direita que bloqueava e dominava o poder naquele tempo. Inclusive, não estou mentindo, um deputado daquele período, um deputado da direita brasileira, um desses deputados exóticos que toda hora aparecem por aí na direita brasileira, ele, em favor da corrupção que ele praticava, ele disse: eu sou franciscano, porque é dando que se recebe. Então, se o governo me der um dinheirinho, eu voto em favor dele. Isto seria uma espécie de franciscanismo. Inclusive, ofende a toda a trajetória franciscana do irmão Sol e da irmã Lua, Francisco de Assis e Clara, ofende a tudo isto que nós venhamos a ver nos dias de hoje, o centrão se batizando por franciscano, e o centrão só não derruba o atual mandatário do país, porque, como é dando que se recebe, ainda tem muito a receber nestas barganhas que aí se tem. Portanto, que triste é o nosso quadro e como é fundamental falar para o povo. Mas volto a falar, volto a dizer, não é falar para o povo simplesmente contando aqui platitudes ou enganando o povo. É falar cientificamente. Leiam, estudem, porque é isso que vai iluminar os caminhos da nossa gente. Tanta lucidez aí pra gente, galera. O Alisson trazendo mais uma das nuances das suas reflexões importantíssimas, e gostoso de conversar com o Alisson, porque ele vem trazendo a reflexão e, ao mesmo tempo, o referencial, né, dentro da sua bibliografia, né, vai perpassando pelos textos. Então, assim, a gente consegue ter uma leitura abrangente da fala do Alisson. Muito grato, Alisson. Aqui a Carmen Lúcia está dizendo apoio, Juliana perfeito. O Isante aqui, Isante Oliver, ele está dizendo a saída é o socialismo, não tem para onde fugir. Bem, o pessoal está acompanhando, está empolgadíssimo, né? Sempre a fala do Alisson, ela é muito estimulante, né? Então, o pessoal está acompanhando aí firme e forte. Lembrar para vocês que essa live ela é especialmente para o lançamento do livro da Lavra Palavra, Revolution Entrevista, Alisson Leandro Mascaro, né, uma parceria do Lavra Palavra com o podcast Revolution, podcast incrível que está democratizando e disseminando conhecimento, reflexão para todo o país aí, para fora também. Importantíssimo material dessa galera. Trabalho fino, trabalho bacana. Alisson, você, dentro da sua última resposta, você entrou em algumas nuances, né? E eu gostei, principalmente quando você fala sobre esse período de transição, né? E os desdobramentos e o fruto disso no hoje, né? Quem ainda está dando as cartas nessa democracia sem dentes que é a que nós temos, né? Então, importante sua fala, eu gostei muito dessa ponderação. Eu gostaria que você agora, Alisson, se possível, trouxesse uma fala de um intelectual, mas também de um professor, um pesquisador, né? No sentido de qual é o que aconteceu com a nossa sociedade, Alisson? Fomos cooptados pelos androides? É um problema estrutural de analfabetismo político do brasileiro?
quais são os fatores possíveis para explicar, né, para explicar esse recorte tão pungente da nossa sociedade, que está completamente nos braços aí de uma narrativa tão autoritária e problemática. Como que você vê isso, Alisson? O que acontece, né, dentro da nossa sociedade para desdobrar-se nisso, por gentileza? Eu vou me permitir utilizar esta sua indagação, que é de alto nível e de alta implicação, para dar aqui uma resposta a todas e todos de abrangência maior. Eu poderia fazer uma análise dos dias de hoje, dizer o quanto a imprensa manipulou nossa gente, o quanto a televisão, o WhatsApp e outros mais levaram o nosso povo para o atual desmoronamento das suas condições. Mas eu não posso acreditar simplesmente que tenha havido aqui um processo pelo qual uma abdução aconteceu com a nossa gente. Também eu falo com o povo estadunidense, que votou em Trump, antes votou em Bush, votou em Reagan e tantas outras figuras execráveis mais. Eu não posso imaginar que alguém tenha aberto a cabeça de alguém e posto por lá o que alguém não queria. As pessoas, no fundo, foram constituídas na sua subjetividade para isso. Então, a questão central não é como o WhatsApp inventou mais uma ferramenta. Essa eu deixo aí para os especialistas em internet, em WhatsApp. A minha pergunta é de muito mais alta envergadura. Como é que mensagens como essas calam fundo na maioria das pessoas? A Escola de Frankfurt, eu falo sobre a Escola de Frankfurt no meu livro Filosofia do Direito, capítulo 15. Quem tiver curiosidade, leia por lá sobre a Escola de Frankfurt. Quando aconteceu o nazismo, a Escola de Frankfurt se pôs a perguntar a mesma coisa. Por que o povo optou por Hitler, pelo nazismo? Por que na Itália o povo optou por Mussolini e essa desgraça farsesca italiana e alemã? E o povo acreditava numa coisa como essa, ou não acreditava, mas mesmo assim seguia um horizonte como este. Então eu sou obrigado aqui a relembrar um passo ainda mais estruturante. E o passo é o seguinte: em sociedades exploratórias, e nós temos pelo menos 3 grandes exemplos de modos de produção exploratórios: o velho escravismo, a escravidão no mundo antigo, o feudalismo na Idade Média e o capitalismo na Idade Moderna e, especialmente, na Idade Contemporânea. Estes 3 modos de produção são diferentes entre si, mas os 3 concentram poder, riqueza, glória, gozo, inteligência, vitalidade, plenitude, liberdade nas mãos de alguns ou de muito pouquíssimas pessoas. Então, é uma franja da sociedade que pode viajar, que pode fazer festa, que pode escolher não trabalhar, não ficar vivendo a vida simplesmente fazendo coisas insuportáveis para ter que pagar contas. O resto é escravizado, o resto é servo, o resto é trabalhador assalariado. Pois bem, para este resto, que somos todos nós, 99,9% da humanidade, no capitalismo e também mesmo número no feudalismo e no escravismo, as condições de vida são horríveis, porque nós nascemos subjugados. E nós temos que acreditar que esta subjugação, que não consegue se resolver por nossa própria vontade, tem alguma razão de ser. Então eu vou mais longe ainda. Observem como é que as religiões, historicamente, têm um papel central nas sociedades divididas em classes, grupos ou estamentos. Nestas sociedades, como eu não saio da condição de escravizado, como eu não saio da condição de servo, servil, ou como eu não saio da condição de trabalhador assalariado, as pessoas tentam imaginar que isso tem uma razão divina. Ah, os deuses quiseram assim. Ah, aqui na terra eu sofro, mas no céu eu não sofro, ou coisas nesse sentido. Este caldo de cultura tem sido semeado na humanidade há 4.000 anos, 5.000 anos, que é quando começam, de modo mais estruturado, sociedades de divisão entre alguns poucos dominantes poderosos e todos e todas as demais subordinados. Então, velhas formas que depois dão no escravismo greco-romano. Então, estas formas de produção mais arcaicas que já dividem a sociedade
em grupos, classes ou estamentos, e depois a Idade Média inteira e depois o capitalismo. Cada qual domina de um jeito, mas todos dominam por uma minoria contra uma maioria. Então, a esta maioria das pessoas faz 3.000 anos, 4.000 anos, que o ensinamento não é racional. Porque se fosse racional, é de tal modo absurdo viver escravizado, viver servilizado, ou viver 99% das pessoas sem capital, trabalhando para fazer 1% rico. É de tal modo absurdo isso, que as pessoas tinham que se levantar no primeiro dia e fazer a revolução em uma semana. Como elas não fazem, então qual é a opção? É a religião. É dizer que existe uma forma misteriosa, divina, que organiza a sociedade. Deus nos castigou. As coisas são assim porque Deus quis, ou os deuses, ou faltou fé, ou faltou graça de Deus, ou na outra encarnação a pessoa fez não sei o quê, ou faltou dar 10% do seu salário para alguém. Efetivamente, esse quadro não é de agora. Esse quadro é de 3.000 anos. E vem se repetindo, repetindo, repetindo. Então, quando hoje chega alguém do WhatsApp, por que eu fui muito para trás? Porque o problema não é só do WhatsApp, é muito mais central do que isso. Quando hoje chega alguém do WhatsApp e diz assim, Deus te abençoe, o dia de hoje vai ser lindo, que manhã bonita você terá porque Deus está com você, a pessoa tem a história de vida inteira dela, que o pai, a mãe, o vizinho, o avô, todo mundo ensinou que quem está com Deus vai longe ou coisa assim, e a direita se aproveita disso de um modo muito patente. E a pessoa fala que fala com Deus, diz para os outros que ela é intermediária de Deus. Então ela vai manipulando, ela vai tomando pelas mãos aquilo que já é uma base social, uma base, infelizmente, irracional, que tenta se racionalizar no meio das fantasias. Mas o que estou dizendo é que é muito profundo o grau desta organização ideológica da sociedade, vai muito longe. E nós não nos libertamos disso. Então, infelizmente, quando nós tentamos esclarecer as pessoas racionalmente, nós lutamos contra uma organização de um ser humano para a qual, uma organização em face da qual, a vida inteirinha dessa pessoa é posta nos termos como Deus é homem, Deus está no céu, Deus fez primeiro Adão, a Eva veio depois, a Eva comeu a maçã, Adão sofreu porque a Eva comeu a maçã, e isso chega no nosso machismo e no nosso patriarcalismo dos dias de hoje. Aí chega o movimento feminista e vem lutar pela afirmação das mulheres, isto rompe com uma história de 3.000 anos de machismo. Então observem como é que as pessoas vomitam contra isso e dizem machistas, ou melhor dizendo, feministas, que são de esquerda, são comunistas, não têm Deus no coração. Olhem como é que nós reorganizamos a ordem nos dias de hoje, reagrupamos o domínio de classe mediante estas bandeiras ideológicas. Então, tristemente, eu vejo que nós estamos cada vez mais azeitando a máquina e aprimorando a máquina do domínio ideológico da nossa gente. Nós não estamos investindo contra isso, porque formas de investimento contra isso seriam, por exemplo, a escola pública. Seriam, por exemplo, aquelas da universidade pública para todas e todos. Isto poderia resolver a nossa sociedade, mas o capital a tudo domina, de tal modo que até os governos progressistas azeitaram, os governos até do PT fizeram algumas universidades públicas, os do PSDB, nenhuma, só fizeram a decadência. Mas no final das contas, além disso, ambos azeitaram a máquina da educação privada. Então, infelizmente, o que nós vemos por aí é que o nosso domínio ideológico é um domínio do capital. E também, infelizmente, o nosso povo não foi ensinado ao prazer que é ir a uma livraria, a comprar um livro, a ler um livro sentado na sua poltrona. As pessoas não aguentam e cada vez mais o celular é muito mais charmoso do que o papel. Então as pessoas são viciadas em coisas como tais. Eu vejo muita gente que vem se reportar a mim, eu digo a essa gente, leia os meus livros, porque no livro a ideia está profunda, amadurecida. Não apenas pode-se bastar o conhecimento na frase de efeito. Eu sei falar para a nossa gente. Eu sei, inclusive, com a minha trajetória de jurista, a falar pelos tribunais de todo o país, a falar nos grandes movimentos jurídicos e cívicos. Mas não pode o povo se bastar apenas na fala. O povo tem que aprender o conceito no papel, o conceito no frio do papel, nas letras. E se isso não acontece,
nós não nos libertamos cientificamente. O povo precisa do silêncio. Eu quero dizer aqui também em público que a maior parte da minha vida é do silêncio da leitura, do silêncio da escrita, do silêncio que gera o pensamento, a reflexão, e gera inclusive o novo, a verdade que brota deste que é o silêncio da vida. E quando eu preciso falar, como estou falando nesta ocasião aqui, a Livraria Martins Fontes, então a fala sai plena, sai potente, porque não é uma fala que diz respeito a banalidades, diz respeito às questões mais altas da vida. Então, senhoras e senhores, como é que é feito os dias de hoje e por que os dias de hoje são, infelizmente, anticientíficos e tendem ao reacionarismo? Porque as pessoas falam demais, opinam demais e leem demais. Nunca se leu tanto como hoje na vida. E nunca se escreveu tanto como se escreve hoje na vida. E o que se escreve? Bom dia, passar bem, olha, vai lá, faz isso. O WhatsApp é uma enorme biblioteca de escritas. Só que é a escrita do banal, do dia a dia. E nunca se leu tanta coisa quanto que se posta por aí pela internet. No entanto, não se deve ler pela rama e escrever pela rama e falar pela rama. Deve-se evitar ouvir a banalidade. Deve-se evitar ver a banalidade. E deve-se evitar falar a banalidade. Porque então, pensando e refletindo e alcançando a ciência, nós teremos condição de falar pouco, mas falar o decisivo. E todas as vezes que tivermos oportunidade de falar, o povo se tocará com a nossa fala. E o povo se sensibilizará de tal sorte que esta fala poderá alcançar a pedra de toque da verdade. E eu ainda acredito, como escrevi nos meus primeiros livros, que ainda podem ser encontrados por todas e todos vocês, o Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, acabou de sair agora, terceira edição dele, pela editora Cartier Latam, e todos os livros, desde então até o Revolution, entrevista a Alisson Mascaro, que é o mais novo deles, da Lavra Palavra Editorial, eu posso dizer para todas e todos vocês que eu sempre disse que existe a pancada da verdade, a palavra que não é jogada ao vento, nem é banalizada, mas que quando é erigida, quando é pronunciada, ela vem como uma pancada na nossa inteligência, no nosso cérebro. Falo pouco, porque quando falo, eu prefiro falar a pancada da verdade. Quem escuta se choca, mas com isso se sensibiliza para se levantar e para transformar o mundo. Maravilha de fala, extrema lucidez, né, coerência, é por isso que nós o respeitamos tanto, Alisson, é por toda essa capacidade de oratória, de reflexão, também de engajamento, né? Sua presença aqui hoje enriquece demais esse espaço democrático, esse espaço que propõe, né, a construção de cultura, a disseminação de conhecimento. Eu acho que você é uma figura central e ideal para participar conosco e construir tanto, né? Alisson, nós estamos com 53 minutos de live. É sempre assim, quando a conversa é boa, é muito construtiva, passa rápido demais. Tá? Agradecer a galera que está participando, mandando mensagens, elogiando, Aulaça, o pessoal batendo palmas aqui para o Alisson, tem alguns orientandos dele, um pessoal que já o conhece também de longa data, o pessoal da editora, enfim, pessoal bacana que colaborou muito, construiu muito conosco. Perguntaram aqui novamente se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, no feed da Martins Fontes Paulista e também no nosso canal do YouTube. Então a live hoje, nós estamos daqui a pouco findando, falando sobre o lançamento do Revolution Entrevista Alisson Leandro Mascaro, que saiu pela Lavra Palavra em parceria com o podcast incrível Revolution. Uma galera bacana propondo um conteúdo interessantíssimo e de muita desconstrução do senso comum. Então, se você não conhece, vale a pena acompanhar esse podcast. Tá? Alisson, vou pedir só uma grande gentileza para você agora, para a gente findar esse bate-papo. Para você trazer as considerações finais, eu gostaria também que você desse uma prospecção para o futuro próximo. Como podemos, então, promover o processo revolucionário, destruir toda essa malha de inconsciência e de problemáticas e realmente triunfar e pensar no horizonte, né, nesse Eldorado da praxis aí, Alisson. Você pode dizer para a gente essa prospecção do futuro próximo e trazer caminhos possíveis, uma luz aí para o fim do túnel, Alisson?
Rafael, eu vou aproveitar esta sua fala tão especial e tão querida. Eu proponho, se você está com o Revolution entrevista na mão, pegue a página 93. Eu vou deixar os nossos leitores curiosos, porque a sua pergunta é a última pergunta, inclusive, do Pinga Fogo. Se o Rafael puder ler para nós, depois eu dou a resposta na página 93. Deixar o nosso pessoal curioso para ler. Achou por aí ou não? Achei. Você quer que eu leia para a galera? Não, para mim mesmo, né? Lê a pergunta para a galera. E por fim... Vamos lá. A pergunta é o seguinte, ó. E por fim, o Pinga Fogo não podia se encerrar com outra senão assim chamada questão candente do nosso movimento. Que fazer? Esta é a última pergunta do Pinga Fogo, que não tem na internet, só tem no livro. Então vocês podem ler aqui no livro do Lavra Palavra. E eu não vou dar a resposta é numa linha, mas eu vou dar a resposta, não vou falar o que está escrito aqui, deixo para que leiam. Mas eu vou falar a resposta em outros termos, que é efetivamente a necessidade de que nós não brinquemos mais historicamente com as ordens de ação política e social que aí se apresentam. Não dá mais para reformar o capitalismo, não dá mais para dizer que o mundo vai se melhorar por conta própria, de que deixando do jeito que está, todas as coisas tendem a se acomodar. Não tendem. O capital, se puder, vai matar a gente, vai matar o nosso povo. Nosso povo vai ser trucidado. E volto a falar, quem pega a arma para matar é só um empregado de quem mandou matar, que é o capital. Então são os dois errados. Quem mata de morte matada e quem manda matar de morte morrida, quando toma o capital para si, quando não distribui os meios de produção, os dois são assassinos. Então, prezados e prezadas, é preciso saber que esta sociedade precisa da transformação estrutural, que historicamente a ela damos o nome de revolução, e também que ela apresenta e que ela se põe no horizonte daquilo que é a superação da sociabilidade capitalista para que nós possamos fazer com que o povo, a classe trabalhadora, tenha os recursos, tenha os meios de produção e a partir daí o mundo não seja mais intermediado como se fosse mercadoria. Então, um dia no qual quem produziu o arroz vai para quem tem fome esse arroz. E quem é médico cura o que plantou o arroz. De tal modo que todos e todas agem na sociedade não pelo dinheiro, mas por aquilo que é o necessário, por aquilo que é o valor de uso da sociedade e não mais o valor de troca à mercadoria. Eu falei tudo isso na resposta a este livrinho com 2 palavras só. O Rafael não vai contar para vocês, mas vocês podem ler depois. São 2 palavrinhas só que eu respondi a todas essas questões. E a última palavra que eu quero dizer aqui, querido Rafael, é que neste tempo de pandemia nós estamos por todo lado do Brasil. Quem está me acompanhando nesse momento, que vier a acompanhar esta live, quando disponibilizada, então, a ser vista posteriormente na forma de uma gravação aí acessível pela Livraria Martins Fontes, eu estou nesse momento com todas e todos vocês, num momento de crise sanitária, de pandemia, inclusive escrevi o Crise e Pandemia por conta dessas questões. Mas quero falar também para vocês que aqui farei, inclusive, esta espécie de brinde ou de comemoração em especial da Martins Fontes da Paulista, porque quando encerrarmos esse período de pandemia, eu já prometo que farei em São Paulo, na Martins Fontes da Paulista, um encontro com todas e todos vocês, e eu farei uma live presencial. Então o Rafael já fica aí responsável por organizar com o Fernandão e com Daniel da Lavra Palavra, Fernandão da Contracorrente, e todas e todos os demais, da Boitempo, minha querida Ivana, e Vinícius da Cartier-Latam, o Enderson, meu editor da Atlas. Vamos juntar todas as editoras e eu vou fazer uma live para todo mundo, que é uma live ao vivo, presencial, na Martins Fontes da Paulista. Então, quem tiver que viajar para São Paulo para fazer aí alguma visita, vai deixar já para a época da live da Martins Fontes, do evento da Martins Fontes, quando então eu vou tomar um cafezinho com todo mundo e vou fazer os autógrafos de todos esses livros. Aguardem, que nós vamos ter essa ocasião. Eu vou dar um abraço em todas e todos vocês. Eu prometo ficar até que a galeria da Martins Fontes da Paulista tenha que fechar as portas,
e então eu fico até o final, e depois eu saio ali pelo calçadão da Paulista e ali da Brigadeiro, e aí vocês me pagam um sanduíche e uma água tônica e um café, e eu fico conversando com vocês até 13h30 da manhã, até então nos expulsarem de lá. Então já está prometido que esta live aqui terá outro encontro na querida Martins Fontes, que eu quero aqui dizer em público também para todas e todos vocês. Nestes anos de avassaladora decadência intelectual do país e de perseguição ao pensamento crítico, nunca faltou um dia no qual a querida Livraria Martins Fontes não tivesse na banca exposta, não só de lombada, mas de frente, um livro meu. Então, nesses anos que foram anos de quase fascismo, nunca houve um dia no qual um livro meu não estivesse exposto de frente na Martins Fontes. Em homenagem a isso, eu volto a ela daqui a pouco, no pós-pandemia, para dar um abraço presencial a todas e todos vocês. Quanta generosidade, quanta humildade, Alisson. De fato, tudo que foi dito sobre você pelo grande amigo Fernando é uma grande verdade. Muito generoso, uma pessoa muito especial e importante para a construção também do nosso pensamento aqui no país, né? Alisson, com certeza teremos essa oportunidade, essa ocasião de dialogar presencialmente, num momento mais tranquilo, num momento mais seguro. Estamos de portas abertas, seus trabalhos são sempre muito bem expostos conosco e também muito indicados, né? A gente tem aqui uma grande bancada de textos marxistas, de livros de toda sorte aí com esse pensamento. Então, assim, para a gente é um grande prazer, é um momento muito incrível, muito especial para a livraria e também para mim enquanto livreiro. Muito grato por tudo, você que nos acompanhou, grato pelos elogios, grato aí pela gentileza, pela colaboração, pelas perguntas que você mandou. A live vai ficar disponível no feed da Martins Fontes Paulista e também no nosso canal do YouTube. Fizemos aqui hoje, então, com o grande Alisson Leandro Mascaro, o lançamento do livro Revolution Entrevista Alisson Leandro Mascaro, uma publicação da Lavra Palavra, juntamente com a galera do Revolution, desse grande podcast. Mês que vem, dia 16, Jones Manuel conosco em mais um super bate-papo. Grato por ter acompanhado, muito grato, Alisson. Você foi fundamental para a nossa tarde. Obrigado pelas elucidações, boas leituras e fiquemos todos em segurança. Muito grato, Alisson. Obrigado. Boa tarde a todos e todos. Até mais ver, galera. Um abraço, boas leituras.